presidente Lula se reúne hoje com as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Isso para discutir a reestruturação de ministérios na MP enviada ao Congresso. Ontem, em evento no Dia Nacional da Indústria, em São Paulo, o presidente minimizou mudanças e classificou o embate como normal. Segundo ele, agora começou o jogo. A gente tem mais informações chegando direto de Brasília com ele. Bom dia, João Pedro Melo. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão desde ontem, né? A chamada treta dos ministérios que a gente está acompanhando aqui em Brasília. E o presidente Lula hoje, então, deve se reunir aí com as ministras do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, exatamente para discutir essa reestruturação dos ministérios. A gente sabe que isso vem irritando tanto a ministra Marina Silva como Sônia Guajajara, que alegam esvaziamento de funções das respectivas pastas. As alterações são parte de uma medida provisória que foi aprovada na última quarta-feira por 15-3 em uma comissão mista do Congresso Nacional, e essa medida provisória foi alterada por deputados e senadores e prevê o seguinte: que a esplanada continue com 37 ministérios, mas transfere algumas funções de cada uma das pastas para outras pastas ou outros ministérios. O meio ambiente, por exemplo, vai perder o cadastro ambiental rural de prevenção de grilagem e desmatamento, que passou para o Ministério da Gestão e Inovação. Os sistemas de resíduos sólidos, por exemplo, saneamento, recursos hídricos, foram para o Ministério das Cidades. E a Agência Nacional de Águas passou para o controle da pasta de Integração e Desenvolvimento Regional. Por sua vez, o Ministério dos Povos Indígenas perdeu a demarcação das terras, que agora vai ficar com o Ministério da Justiça, e a administração da Campanha Nacional de Abastecimento, que era do Desenvolvimento Agrário, foi para a Agricultura. Durante o evento que celebrou o Dia da Indústria, então, na Fiesp, em São Paulo, Lula disse que não considera essas mudanças como uma derrota do governo. E a gente vai ouvir o Lula agora. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente a assessora só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Bom, a gente ouviu o presidente da República falando sobre esse assunto, dizendo que é uma questão normal, mas não é tão normal assim, né? É uma estrutura que deve ser definida pelo Palácio do Planalto e não pelo Congresso Nacional. E a gente teve, inclusive, reações ontem de partidos da base aliada, Partido dos Trabalhadores, PSOL, falando principalmente sobre essa questão de que isso é uma função exclusiva do presidente da República, definir como vai ser o sistema, né, de governo, como que vão funcionar as pastas, de fato, da esplanada dos ministérios. E, diante disso, a ministra Marina Silva prometeu resistir às mudanças que afetam a pasta dela. Não está fácil, mas a melhor forma de contribuir é enfrentando a adversidade, é estando aqui, permanecendo aqui, Joênia, para que a gente possa fazer as grandes transformações que o Brasil precisa. Bom, a expectativa é de que na reunião de hoje o presidente diga que essas mudanças foram feitas pelo Congresso, isso após um acordo com parlamentares, e que não significam alteração na política ambiental nem mesmo na defesa dos povos indígenas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a afirmar que ia recorrer ao Supremo contra essas mudanças, mas a avaliação da ala política é de que enfrentar o Congresso seria um desgaste desnecessário. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado e pela Câmara até o dia 1º de junho para, de fato, não perder validade. Ou seja, o governo corre mais ou menos contra o tempo para tentar resolver essa questão e exatamente por isso a gente vai ter essa reunião meio que de emergência hoje aqui na capital do país. Obrigada, João Pedro. Agora sim. Claro. Essa pergunta que a gente se fez ontem, né? Se Marina Silva ficaria ou não.
disse ao povo que fica. Mas Marina Silva, embora muitos se enganem com a aparência frágil, com a voz esganiçada ali, como se fosse um animal silvestre, ela tem uma força moral impressionante e não vai engolir tranquilamente a boiada passando no Congresso e ela se tornando uma ministra pato manco, né? Certamente o Lula teve que ouvir bastante ontem nessa conversa e Marina deve ter garantido de alguma maneira ali que manterá uma boa quantidade de poder e condição de trabalho no Ministério do Meio Ambiente, não, JP? Sim, Megali, a gente sabe, né, foi uma conversa um tanto quanto séria, uma conversa que já vem acontecendo há algum tempo, a gente tinha falado já sobre essa insatisfação da ministra Marina, então é uma questão que é um tanto quanto delicada. Lula sabe que está meio que pisando em ovos, né, com relação a essa situação, então exatamente por isso ele vai fazer essa reunião hoje para colocar de fato a situação nos eixos, para esclarecer o que está acontecendo. E a ideia agora é, de fato, convencer o Congresso de que essas mudanças não são necessárias. E aí a expectativa é de que isso seja aprovado na Câmara e no Senado até o dia 1º. Só que como a gente falou ontem, né, aqui nesse horário inclusive, essas medidas provisórias geraram um desgaste enorme no Congresso Nacional, porque muitas vezes elas são analisadas de última hora e não há tempo para fazer as alterações que são de fato necessárias. Então esse é um ponto que está pegando, é isso que Lula está negociando aí nos bastidores e precisa resolver de fato até o dia 1º de junho. Pois é, agora o presidente Lula dizer que a imprensa faz parecer que o mundo está acabando. Poxa, presidente, com todo respeito, a imprensa tem que contar para as pessoas o que está acontecendo. Não houve um embate no Congresso, não aconteceu tudo aquilo, né? Os parlamentares não se posicionaram da forma como se posicionaram. A gente está aqui para contar as coisas que acontecem, né? Em países onde há ditaduras, aí a imprensa não faz isso. Então a gente está aqui. Ninguém está aqui para enfraquecer, fortalecer nada, né? A gente está aqui para traduzir para as pessoas que não têm acesso à informação direta o que está rolando em Brasília. Então é isso, não tem nada de imprensa trabalhando contra, não. João Pedro, mais alguma? Não. Dito tudo Não, isso, só João isso Pedro, bom fim de semana para você. Um Valeu beijo, pra bom gente, trabalho um nessa beijão. sexta, né? Valeu. A gente continua ainda falando um pouco mais desse embate, agora envolvendo a Petrobras, né, que reapresenta o pedido para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A Cindy Lopes tem os detalhes. A Petrobras protocola nesta quinta-feira um novo pedido para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, uma semana após o IBAMA ter negado a primeira solicitação. Entre outras coisas, o IBAMA alegou que o plano da estatal não apresentava garantias à fauna em possíveis acidentes por derramamento de óleo. Agora, o novo pedido da empresa inclui uma base de resposta rápida com 100 profissionais, 12 embarcações e 5 aeronaves, a maior já oferecida no Brasil. A Petrobras afirma que o trabalho deve levar 5 meses e que nesse primeiro momento só quer saber do potencial e o perfil da eventual jazida de petróleo. Caso o resultado seja positivo, haverá um novo processo de licenciamento ambiental para a produção na região.